Olá, nessa série de vídeos nós estamos falando sobre o atendimento odontológico aos pacientes com necessidades específicas. Estamos tratando das demandas, quais as precauções, quais os cuidados que a gente deve tomar durante esse atendimento. Quais são os critérios, os protocolos, né? O que você precisa de saber antes e durante o atendimento, né? Você precisa de saber. São informações pertinentes. Hoje nós vamos falar sobre a anorexia e sobre a bulimia. Trata-se dos transtornos alimentares, né? A bulimia nervosa e a anorexia nervosa. Essas informações são de muita importância para os dentistas responsáveis pelos procedimentos e também para aqueles que contratam o serviço, né? É importante a gente ter essas informações para poder fazer a contratação de um serviço de qualidade. Bom, os transtornos alimentares, então, eles são conhecidos como desordem alimentares com alteração no padrão do consumo e no comportamento alimentar. Todas elas, essas desordens, né, esse transtorno alimentar, tanto a bulimia quanto a anorexia, ele tem subjacências psicológicas. A anorexia, o paciente tem uma imagem distorcida, ele sempre olha no espelho e acha que está gordo. Ele precisa de perder peso. E além de ele achar que precisa de perder peso, uma grande característica é o medo de ganhar peso. Então, ele não come. Ele não come mesmo. Eu conheci um paciente que comia pepino. Ele só comia pepino. Era uma menina. E é muito triste porque a gente sabe que o comprometimento psicológico daquilo ali é complicado. A bulimia, ela normalmente... É difícil você perceber a bulimia, você precisa de investigar. E o dentista é uma pessoa boa para descobrir essa questão da bulimia. Por quê? Porque a bulimia, o paciente não está magro, ele está peso normal, ele não tem aquela impressão que o anoréxico tem. Mas ele tem períodos de compulsão por comida, ele normalmente ele faz uma dieta muito rigorosa, o bulímico, né? Mas tem uma hora que ele vai lá e aquela compulsão, come de tudo e come muito. E depois ele mete o dedão e faz a fase da purgação, que ele vomita tudo aquilo ali. E, sem dúvida, aquilo traz algumas complicações, alguns aspectos para a cavidade bucal. Então, inicialmente é feita uma minuciosa pesquisa, né, das peculiaridades daquele paciente, da saúde dele, como é que ele se apresenta, daquele mal. Como é que aquela bulimia, como é que aquela anorexia, ela se manifesta naquele paciente, como é que a relação aquele paciente com aquela anorexia, com aquela bulimia. Isso tudo você vai levar para o procedimento. O procedimento, depende do procedimento que você quer fazer, dependendo do procedimento muito simples, não vai pesar nada na balança de risco, você pode atender como se fosse um paciente normal, né? Claro que tomando todos os cuidados e fazendo todas as análises. A análise não é feita só pelo procedimento, não. Então, é o procedimento, é o mal e é o paciente. A gente analisa isso antes da consulta, né, na nossa pesquisa, na nossa anamnese, mas também pesquisa isso na hora do atendimento. Isso não é só para os transtornos alimentares, não. Isso é para todos os outros pacientes, inclusive o paciente normal, dito normal, que não tem essas necessidades específicas. A gente precisa saber como é que aquele paciente ele está na hora da consulta. Então é feita então essa pesquisa minuciosa, analisando esses três aspectos, um exame físico, uma anamnese, para que você possa elaborar um plano de tratamento. Sempre, claro, dando prioridade à prevenção, não só nesse tipo de paciente, como qualquer outro. A anorexia, então, ela tem a aparência peculiar, aquela magreza, né? Além daquilo, ele apresenta uma pele seca. Normalmente eles estão com frio e eles têm uma hipotensão arterial, uma pressão baixa. E também apresentam, muito comum, uma xerostomia. A xerostomia, ela traz, né, a redução do volume da saliva, ela traz uma série de complicações para a cavidade bucal. Quais complicações? Gengiva, porque a redução do volume da saliva
a gengiva perde a proteção daquela camada de saliva. O dente, então a gengiva fica mais avermelhada, mais inflamada. O dente, com o processo de cárie muito mais rápida. Uma dificuldade de se alimentar, dificuldade de mastigar, uma dificuldade até de engolir. Essa de engolir é muito complicada, porque quando você tem a xerostomia é difícil de você engolir. Isso aí complica muito, tira o seu prazer da vida. Mas esse não é um problema para o anoréxico, né? Mas a xerostomia, ela acontece com muita frequência no anoréxico, que a gente precisa de fazer essa análise de todas as complicações que a xerostomia traz para a cavidade bucal. A bulimia, né, como eu disse, ela não apresenta, então, a característica marcante no físico, mas dentro da boca a gente consegue perceber alguns aspectos. Por exemplo, o bulímico, né, ele tem, pelo fato do vômito constante, da acidez do vômito, tem bulímico que é realmente constante, todo dia ele vomita. Tem bulímico não, só come e só sai, faz essa fase da compulsão só às vezes, mas tem bulímico não, bulímico vomita todos os dias. Então você vai ver a presença da erosão dental, o dente fica, por causa da acidez do vômito, o dente fica desgastado, como se ele tivesse recebido um ataque ácido ali. E logo ela já mete uma escova e já escova, o que acontece? Aquilo ali desgasta aquele esmalte. Então é comum uma restauração, ela ficar com percolação, se for uma restauração de amálgama, desgasta todo o dente, o amálgama fica ali, a gente chama isso de restauração em ilha. As bordas incisais, elas ficam fininhas e o paciente passa a ter uma sensibilidade termal muito significativa. Isso além da mucosa que fica avermelhada, não só no bulímico, mas também no anoréxico. O sangramento gengival, não só no bulímico, mas também no anoréxico. A quelite angular, muito comum no anoréxico. E o trauma no palato. Por que o trauma no palato? Porque ela, com o dedão, ela acaba ferindo o palato na hora do vômito, né? E o próprio vômito também acaba ferindo, então acaba gerando uma inflamação, às vezes até uma infecção no palato, principalmente o palato lá atrás, e dor de garganta, na garganta também por conta desse hábito. Mais uma vez, a abordagem é fundamental, você precisa de ganhar confiança. O anoréxico, normalmente está escrito, né? Você bate o olho e fala, essa aí está com anorexia, você conhecendo esses detalhes que eu estou te passando, você só vai chegando a essa conclusão e tentando ajudar da melhor forma. O bulímico, muitas vezes, a maioria das vezes você não percebe, você precisa de ser amigo da pessoa, você vai vendo alguns sinais, nem sempre esses sinais são tão marcantes assim, tão fáceis de ser percebido. Então você vai através de uma entrevista, mas você precisa de ganhar a confiança para que ele possa virar para você e contar o que está acontecendo. Muitas vezes, é raro, né? Mas muitas vezes não é bulimia, você tem que investigar se o paciente está com refluxo, se o paciente foi submetido a irradiação de cabeça e pescoço, é um tratamento de câncer. Se o paciente, por algum motivo, ele mastiga aspirina ou algum medicamento ou alguma coisa, a dieta dela, né? A dieta muito ácida acaba gerando esse aspecto que o paciente é bulímico, sendo que ele não é. Então você tem que saber fazer essa diferenciação. O enjoo matutino, né, principalmente com as grávidas. Tem grávida que todo dia de manhã cedo ela enjoa e tem faz o vômito. E aí, nesse caso, você acaba tendo essas impressões também. É importante fazer essa diferenciação. Esse paciente, né, com transtorno alimentar, é importante a gente fazer uma abordagem para ele multiprofissional, principalmente porque precisa aí de uma psicoterapia. Então, uma vez definido que realmente é um bulímico, é realmente um anoréxico, a gente precisa, caso ele já não esteja fazendo um tratamento multiprofissional com médico, com terapeuta, a gente precisa de fazer esse encaminhamento. O sucesso daquele paciente, a gente está preocupado com isso, o sucesso completo dele vai acontecer, né, com a cessação
daquele comportamento. Aquele comportamento dele tem que parar. Mas é difícil, não é fácil, é preciso de fazer muita manobra. Apesar disso não ser, né, a nossa função, é nossa função fazer esse acompanhamento e fazer essa instrução ao paciente. Nossa função é a saúde bucal. Vamos falar dela agora. Uma escovação para o paciente, principalmente o paciente bulímico, que faz o vômito com constância, é uma escovação menos abrasiva, uma pasta menos abrasiva. Tem que pedir para ele escovar a língua para tirar a reserva de ácido que fica na língua com os vômitos. Enxaguar muito a boca o dia inteiro, principalmente depois do vômito, tentando tirar aquela acidez. Preciso explicar, que o paciente entenda isso, para que ele ajude a reduzir os problemas que o vômito, né, que esse comportamento traz. Pedir para ele beber muita água, fazer bochecho com flúor, para evitar esse desgaste tão facilitado. Muitas vezes, principalmente quando é um paciente anoréxico que apresenta uma xerostomia muito significativa, a gente pede para o paciente usar goma de mascar com xilitol, isso para promover a salivação, né, e reduzir esses efeitos da xerostomia, sempre deixando claro para o paciente que a goma de mascar com xilitol, que aquilo não vai engordar ele, porque se ele desconfiar que aquilo vai engordar ele, se ele cismar que aquilo vai engordar ele não vai usar o anoréxico. Durante o atendimento, um risco desse paciente é uma crise hipoglicêmica, porque muitas vezes, como eles não comem muito menos carboidrato, eles sempre estão com a glicemia baixa. E por algum medo, por algum estresse que ele viva no consultório ali, ele vai agravar essa hipoglicemia. A gente sabe que o medo, ele é hipoglicemiante. Então, esse medo, ele vai gerar ali aquela hipoglicemia que pode gerar um ataque hipoglicêmico, né? Uma crise hipoglicêmica. A maioria do atendimento desses pacientes acontece no consultório de uma forma normalmente. Não precisa de atendimento domiciliar, menos caso muito complicado. Bom, então resumindo, esse paciente apresenta sim uma dificuldade no atendimento. Uma abordagem, mas nada que não dê para contornar. E risco transoperatório praticamente nenhum. Só mesmo essa questão da hipoglicemia. Para contornar isso é muito fácil. Se você fizer uma leitura da glicemia dele 5 minutos antes do atendimento, você percebe se tiver menos de 70 ali a glicemia dele, você pede para ele comer alguma coisa, né? É difícil, é um paciente por conta dessa dificuldade, dessa relutância dele de comer qualquer coisa, é um paciente que apresenta essa complicação. Bom, quando o paciente ele é diagnosticado com esses transtornos alimentares, muitas vezes ele reluta em entender, reluta em acreditar, mas ele recebe uma série de informações do médico, e as informações odontológicas, essas que eu acabei de passar, elas são função do dentista que passa, né? Falou assim, ó, filho, você está com esse problema e isso está causando isso aqui, olha aqui como é que o seu dente está desgastando por causa dos vômitos que você tem feito, entendeu? Então assim, você tem que ter você tem que ser amigo do paciente para que essa relação desenvolva de uma maneira bacana. Então as informações odontológicas é de responsabilidade do dentista, principalmente essas informações que dizem respeito à prevenção diária, dia a dia, passar o fio dental, escovar, né? Verificar qual que é a melhor escova, verificar qual que é a pasta dental menos abrasiva para esse tipo de paciente, mas também a importância da visita periódica. Na visita periódica você consegue contornar algum problema, não deixando ele se agravar. Hoje, então, a gente falou sobre o atendimento odontológico nos pacientes com transtorno alimentar, a bulimia nervosa e a anorexia nervosa.